Pessoal, vamos lá, pessoal. O que nós estudamos na aula passada, reforçando tudo que a gente já estudou? Primeiro lugar, nós fizemos uma análise do comportamento de uma função, ou seja, a gente conseguia enxergar se a minha função, algebricamente, claro, se a minha função, ela, dentro de algum intervalo, se ela estava crescendo, se ela estava decrescendo, quais eram os pontos de mínimo, de máximo, apenas trabalhando com as derivadas de primeira ordem, certo? Quais eram os passos? Começava encontrando os pontos críticos. O que são os pontos críticos? Deriva a função, então, ou seja, a primeira derivada da função é igual a zero. Quais são os valores de x que zeram a nossa primeira derivada? Pontos críticos. A partir dos pontos críticos, nós dividíamos os nossos intervalos, né? E fazíamos o estudo, calculando em cima da nossa derivada de primeira ordem. Pegava um ponto dentro do intervalo, substituía na derivada de primeira ordem. Se for positiva, isso significa que nós temos uma inclinação positiva, então minha função vem crescendo naquele intervalo. Se negativa, inclinação negativa, a função ela vem decrescendo naquele intervalo, né? Aí, a partir do teste da primeira derivada, a gente conseguia determinar se nós tínhamos um ponto de máximo ou de mínimo. Se a função vem crescendo, 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 e passa a decrescer, 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 nós temos um ponto de máximo. Se ela vinha decrescendo, 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 e passa a crescer, ponto de mínimo é se vem crescendo, 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 e continua crescendo, não é máximo nem mínimo. Se vem decrescendo, 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 e passa a decrescer, 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 não é ponto de máximo nem de mínimo. Aí a gente fala que não tem extremo da função. Ok. Então, a gente já entendeu o que a derivada de primeira ordem responde para a gente algebricamente na nossa função. Agora vem a pergunta. O que será que a derivada de segunda ordem nos responde sobre a nossa função? Antes de falar sobre a derivada especificamente de segunda ordem, eu quero que vocês observem aqui os gráficos que estão apresentados aqui, essas curvaturas que nós temos, né? Os gráficos abaixo são de duas funções crescentes. Observem comigo. Ó, tá crescendo, né? Pensa, saiu do ponto A e vai para o ponto B. Aqui o valor de A é menor do que B, a minha função no ponto B é maior. Ok. A mesma coisa aqui. Mas, mesmo ela sendo crescente, as duas sendo crescentes, vocês concordam comigo que elas têm diferença? Elas têm comportamentos diferentes? O que está diferenciando uma da outra? Qual que é a diferença? Nós já vimos em algum momento dos nossos estudos esse tipo de classificação da nossa curva, que seria ser côncava. E se a gente for prestar atenção, nesse primeiro gráfico, nós temos uma função que é côncava para cima. A gente costuma até brincar assim, o copo com a boca virada para cima, né? O copo cheio, né? Se a gente fosse pensar, né? Copo cheio, né? A água está aqui, se a gente fosse pensar, a água está aqui. Ele segura a água, ele segura, né? Então, seria a ideia do côncava para cima. E nessa segunda situação, o que nós temos de diferente? A côncava para baixo, né? Se a gente colocasse uma água aqui, não teria água, então ela tem a concavidade para baixo. Então, essa que é a diferença entre esses dois gráficos. Agora, eu quero continuar aqui. Observem, vamos analisando as características. Observem o que acontece no primeiro gráfico, né? No primeiro gráfico, nós temos, então, a nossa concavidade da nossa curva para cima. Então, vou escrever aqui, ó. Côncava para cima. No segundo gráfico, como nós já vimos, nós estamos com uma curva côncava para baixo. Ótimo. Mais características. Se a gente for, né, que nem a gente estava trabalhando com os testes da primeira derivada, em cada ponto. Se a gente for observar as retas tangentes nos pontos aqui na primeira curva, observem que essas retas tangentes estão abaixo da nossa curva, que é côncava para cima. E isso sempre vai acontecer, pessoal. Isso aqui é uma definição. Sempre vai acontecer. Se nós temos a nossa função, né, a curva da nossa função côncava para cima, as retas tangentes estarão para baixo da nossa curva. Analogamente, se nós temos a nossa curva côncava para baixo, as retas tangentes, elas são
elas estão, né, acima da curva. A curva está aqui, as setas tangentes estão acima. Então, isso aqui é uma definição. Se o gráfico de f estiver com todas as suas tangentes em determinado intervalo, então f é chamada de côncava para cima, estiver acima, né? Pulei o acima. Então, é côncava para cima, é o que nós estamos vendo aqui no primeiro. Se o gráfico de f estiver abaixo de todas as suas tangentes, ou seja, das suas setas tangentes aqui, então é chamada de côncava para baixo. Essa seria uma definição. Tá bom, mas o que a gente pode fazer, então, através da nossa concavidade, do teste, né, da nossa concavidade da função, como é que a gente pode, algebricamente, descobrir qual é a concavidade e por quê? Tá? É melhor, essa pergunta ficou melhor. Como e por que a gente consegue calcular, através, vocês vão perceber, da segunda derivada, a concavidade da nossa função. Se ela é côncava para cima ou côncava para baixo. Vou desenhar aqui para vocês, espero que caiba tudo aqui. Então, olha só, vou iniciar trabalhando com vocês o gráfico. Ai, peraí, que minha luzinha tá ruim. Vamos lá, aqui. Nós temos aqui o nosso gráfico. Não está muito legal, mas vamos lá. Nós temos aqui, ó, eu vou usar o que a gente conhece, né, que é de praxe, a nossa parábola, né, uma função polinomial de segundo grau. Só um exemplo, tá certo? Ela tem concavidade, aqui fica fácil da gente visualizar, né, concavidade para cima. Pessoal, vamos começar a analisar com um pouquinho mais de calma e vindo lá da ideia das derivadas de primeira ordem. Se eu encontro as retas tangentes em determinado ponto de toda essa minha função, presta atenção no que está acontecendo com as retas, tá? Com as inclinações da reta, melhor dizendo. Vou desenhar uma amarelinha aqui. E vou mudando de cor para que a gente consiga visualizar. Vou pegar outro ponto aqui. Presta atenção que está acontecendo... Opa! Com a inclinação da reta tangente neste ponto. Vou mudar novamente de cor, também para a gente diferenciar a nossa visualização. Aí nós temos uma reta tangente aqui, tá certo? Vou mudando de cor, vou pegar uma outra, vamos ver se essa lavandinha aqui dá certo. Aqui. Deu. Tá, aqui. E vou voltar para o amarelo, pode ser? Não, vou pegar esse verde aqui, mais diferente. Bom, vamos ver se vai dar certo. Pronto, aqui. Outra aqui. Então, eu vou começar desenhando aqui para vocês conseguirem visualizar bem o que está acontecendo. Ó, a amarelinha. Olha como está a inclinação dela. Olha, ela é negativa, mas olha como ela está bem inclinadona, né? Está bem inclinadona. Observe o que está acontecendo com a azul. Vou colocar aqui também. Ela vai deitando um pouquinho mais. Vamos ver se está começando a fazer sentido para vocês. Quero que faça sentido. Vou desenhar a verde. Não preciso desenhar mais nada, né, da verde, porque a verde aqui de baixo, ela é horizontal. Vou agora... Que cor era? Ah, roxinha aqui. Pronto. Aqui, vou desenhar aqui. Depois eu apago tudo. Olha o que está acontecendo. Ah, ela já ficou assim. E depois a outra verde... Ela está assim. Então, vamos analisar o que está acontecendo. Essa função aqui, essa inclinação dessa reta tangente, ela é negativa. Ela é muito negativa, certo? Essa inclinação da reta tangente aqui na azul, essa aqui é muito negativa. Aí, o que está acontecendo? Essa aqui é pouco negativa, né? O que eu estou querendo dizer? Tá aumentando o valor, ou seja, está se aproximando de zero, né? Quanto mais próximo de zero, maior o meu valor. Depois chega no zero, está aumentando. Depois, olha como ela está ficando. E depois ela fica muito mais inclinada. O que a gente consegue observar, então, pelas inclinações das retas tangentes aqui dessa minha curva? Que ela vai aumentando. Então... Se vai aumentando, o que será que a minha derivada de segunda ordem vai me responder quanto a isso? Que a nossa derivada de primeira ordem está aumentando, que está crescendo. Do que eu estou falando? Do que eu estou falando quando a gente trabalha com a derivada? A taxa de variação de uma função. Então, lembrando aqui, o que eu estou falando aqui? Vamos retomar. Quando eu derivo a minha função na primeira ordem, o que nós temos? Nós temos
A taxa, vou já colocar direto, tá? A taxa de variação da função. Certo? Quando eu derivo pela segunda vez a minha função, concordam comigo que ela não deixa de ser uma derivada, então ela continua sendo uma taxa de variação. Só que ela não é uma taxa de variação da minha função f de x, ela é uma taxa de variação da minha derivada. Então é uma... Oi? Volta aqui. Então ela é uma taxa, desculpa, ela é uma taxa de variação das inclinações. Por que das inclinações? Por que das inclinações? Das inclinações das setas tangentes. Por quê? Das tangentes, vou colocar aqui, das tangentes. Por quê? Porque a gente está derivando a derivada. Então, ela é uma taxa de variação. E o que é a derivada de primeira ordem? Nada mais é do que a inclinação das setas tangentes em determinados pontos. Então, vamos ver se tem lógica para vocês. Se eu encontro a derivada em determinado intervalo, claro, a derivada é de segunda ordem da minha função, e eu encontro ela sendo positiva, isso significa que as inclinações das retas tangentes está aumentando, está crescendo, já que é uma taxa de variação. Ah, então, quando a derivada da minha função, em determinado ponto do intervalo, for maior do que zero, isso significa que nós temos uma função que é naquele intervalo que é côncava para cima. Pessoal, agora eu vou perguntar para vocês, ficou claro? Podem me falar se não ficou claro. Vou parar até aqui de gravar. Então, agora eu vou mostrar para vocês, vou demonstrar, né, claro, e vocês vão perceber que vai ser bem análogo se nós temos a concavidade da nossa função para baixo. Tá? Então, ó, de novo, eu vou trabalhar com uma função polinomial de segundo grau, tá aqui, não precisa especificar qual que é, tá? É só para mostrar, tá? Ela tá aqui. Pessoal, prestem atenção novamente o que está acontecendo. Vou pegar um valor de x aqui, olha como está a inclinação dessa reta tangente aqui. Tá, vou desenhar até aqui, azulzinha, super inclinado. Ótimo. Vou pegar outra cor. Pegar uma aqui, vamos mais próximo de zero. Ó, já está reduzindo aqui minha inclinação. Tá aqui, ó. Agora eu vou pegar exatamente aqui no zero. Aqui. Pronto. Ah, em zero, né? Horizontal. Lavanda, vou pegar aqui. Vai decrescendo. Então tá aqui. Decrescendo. Ótimo. Agora eu vou pegar uma aqui, uma verde aqui, olha. Ficou super de pé. Ah, não tá bem diferente dessa roxa, né? Vamos apagar um pouquinho aqui, para ficar, eu quero que fique mais diferentinha do que a roxa. Vou fazer assim. Pronto, tá, ótimo. Então, agora percebam o que está acontecendo aqui. Na azul, nós tínhamos uma inclinação positiva, né? Bem inclinada. Na amarela, a minha inclinação está reduzindo. Aí chega no zero, reduz, e depois já vem para negativa, e depois ela fica muito negativa. O que está acontecendo, então, com as nossas inclinações das retas tangentes? Elas estão reduzindo, elas estão diminuindo. Ou seja, se a gente calcular a derivada da nossa, segunda derivada da nossa função em qualquer ponto deste intervalo, vai ser negativo. E por que vai ser negativo? Vai ser negativo porque as inclinações estão reduzindo. Isso significa que nós temos, sempre vai ser assim, essa curvatura neste intervalo côncava para baixo. É muito legal, né? Muito legal. Agora, como é que a gente vai decidir esses intervalos, né? Vem a pergunta. Quase já comecei fazendo exemplo, esquecendo novamente de falar sobre os pontos de inflexões. Como é que a gente vai descobrir quais são esses intervalos em que a gente vai fazer a análise? Lembra que lá na derivada de primeira ordem, a gente encontrava os pontos críticos. O que eram os pontos críticos? Os pontos que, os valores de x, que a nossa derivada de primeira ordem igualada a zero, daria zero.
Ok. E agora, o que a gente vai fazer para descobrir os intervalos para mudança de concavidade? Não são mais os pontos críticos, são os pontos de inflexão. E o que são os pontos de inflexão? É onde há a mudança da concavidade. E como é que a gente encontra isso? Derivada de segunda ordem da minha função igual a zero. Tá certo? Então, é assim que a gente encontra os pontos de inflexão. Então, se eu quero só analisar a concavidade da minha função, basta descobrir o ponto de inflexão e naquele intervalo descobrir se ela é côncava para cima ou para baixo. Bem simplesinho, nosso exemplo 4 aqui. Primeira coisa, então, que a gente tem que fazer. Deriva a nossa função primeira vez. Por quê? Porque se eu quero da segunda, eu tenho que derivar a primeira. Ótimo. Então, nós temos aqui 3x ao quadrado menos 6x. Ótimo. Precisa encontrar ponto crítico? Não precisa. Só quero o estudo da concavidade. Pronto. Derivada da segunda ordem. 6x menos 6. Ponto de inflexão eu preciso. E o que é o ponto de inflexão mesmo? Derivada de segunda ordem igual a zero. Quais são os valores de x que zeram a nossa derivada de segunda ordem? Então, fica 6x menos 6 igual a zero. 6x igual a 6. X igual a 1. Então, aqui é onde há a mudança de concavidade. Sim, é só neste ponto que há mudança de concavidade. Não existe em outro. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse teste? Escolha qualquer valor do intervalo de menos infinito a 1. Qualquer valor. Eu escolhi, por exemplo, 0. Eu acho mais fácil 0. Então, substitui na segunda derivada. Então, eu fiquei com 6 vezes 0 menos 6, deu menos 6. Menos 6 é negativo, não é menor do que 0. Isso significa que é côncava, nesse intervalo, côncava para baixo. Agora, pegando do intervalo de 1 a mais infinito, pode escolher qualquer um outro, eu escolhi o 2. Substituir na derivada de segunda ordem, vai ficar 2 vezes 6 menos 6 dá 12. 12 é maior do que 0, ou seja, é côncava para cima. Tá, pessoal, olha só. Eu vou colocar aqui no GeoGebra para a gente poder fazer essa análise, tá? O exemplo 5. Faça o estudo completo desta função. O que é o estudo completo da função? Tá, dessa vez aqui, eu não coloquei todos os tópicos que a gente tem que cumprir, mas eu vou escrevendo aqui, tá? O primeiro tópico que a gente tem que cumprir aqui. Pontos críticos. Segundo, intervalos de crescimento e decrescimento. Terceiro, vamos já falar da classificação dos extremos? Pode ser. Pode ser. Quarto, concavidade. Tá certo? Aí pronto, a gente para por aqui. Então, vamos lá. Primeiro passo, então, pontos críticos. O que são os pontos críticos? Deriva a função pela primeira vez, derivada de primeira ordem. Então, eu fiquei com a função 3x ao quadrado menos 12x mais 9. Pontos críticos igual a zero. Quais são os valores de x que zeram a minha função? Pessoal, façam por Bhaskara, some produto, depois que você... Claro, você pode simplificar aqui. Vocês têm que encontrar que as raízes serão 1 e 2. E 3, desculpa. 1 e 3, tá certo? Então, esses são meus pontos críticos. Então, vocês vão ter aqui na nossa reta numérica os intervalos de menos infinito a 1, de 1 a 3 e de 3 a mais infinito. E aí, a gente vai para o segundo ponto. O segundo ponto são os intervalos. Então, vamos analisar aqui. Vamos começar pelo intervalo de menos infinito a 1. Faça a substituição de qualquer valor ali na derivada, por exemplo, 0.
eu vou ficar com mais 9, ou seja, é maior do que 0. Ou seja, é crescente. No intervalo de 1 a 3, pega qualquer valor, por exemplo, 2, faça a continha ali, vocês verão que vai ser um número negativo, tá? É um número menor do que 0, ou seja, decrescente. Continuar aqui. Só tem que ficar atenta para não ficar em cima, né? Aí no intervalo de 3 a mais infinito, pega qualquer valor, por exemplo, o f' aqui de 4, vocês verão que vai dar um número positivo, vai ser um número positivo maior do que 0, ou seja, é crescente. Pronto. Então tá, então a gente já fez a análise, né? Do menos infinito a 1, união com intervalo de 3 a mais infinito, nós temos função crescente. No intervalo de 1 a 3, função decrescente. Tá, o próximo passo, os extremos. Daria para a gente já analisar aqui os nossos extremos. Vamos analisar? Olha só. Se a minha função ela vem crescendo, né? Vem crescendo, crescendo, crescendo. Passa a decrescer, depois passa a crescer. Isso que significa que quando x é igual a 1, nós temos um máximo relativo. Quando x é igual a 3, ele é um mínimo relativo. Pessoal, tudo bem? Tudo certo? Então, a concavidade aqui, essa foi a parte nova do nosso exercício, né? Ver a concavidade. Deriva pela segunda vez, igual a 0, encontra o ponto de inflexão. Pega o valor, algum valor no intervalo, substitui na segunda derivada e descobre se ela é côncava para baixo ou côncava para cima, dependendo do sinal, né? Da nossa derivada de segunda ordem substituída no ponto. Tudo certo aqui? Tudo bem? Então, eu vou... Tudo? Eu vou passar, então... Alguém perguntar? Não, foi eu que falei. Ah, tá. Foi eu que falei que estava tudo bem. Ah, então tá. Então, olha só, agora, o que eu quero fazer com vocês? Deixa eu ver, dá tempo, passo, vamos lá. Agora eu quero trabalhar com vocês, eu quero trazer para vocês uma aplicação super rápida e simples do teste da segunda derivada para determinar os extremos relativos. Do que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? Até então, voltando até ali no exercício, para determinar os extremos relativos, a gente utiliza o teste da primeira derivada. Ele é muito lógico, não é? Ele é muito lógico. Só que, às vezes, ele demora muito tempo para a gente conseguir fazer essa análise algébrica, né? Ele demora, ele é trabalhoso, ele não é tão rápido, né? Existe um jeito super rápido de fazer a classificação desses extremos, ou seja, a classificação desses pontos críticos, utilizando a derivada de segunda ordem. Como é que é esse teste? Se você derivar a sua função pela segunda vez e substituir o ponto crítico, não estou falando do ponto de inflexão, que vai dar 0, estou falando do ponto crítico. Se você pegar o ponto crítico, que vai ser provavelmente um extremo da função, substituir na segunda derivada, der um valor positivo, isso significa que nós temos um mínimo relativo da função. Tomando o ponto crítico, substituindo na derivada de segunda ordem e der um valor negativo, isso é um ponto de máximo da função. Agora, se for igual a 0, nada podemos concluir, porque ele é um ponto de inflexão. Então, a mudança de concavidade, então a gente não pode nem concluir nem máximo nem de mínimo.
tá? Então, um jeito fácil de classificar os extremos da função, se vocês quiserem, é utilizar o nosso teste da segunda derivada. Tá, vamos fazer um exemplo? Pessoal, esse aqui era o segundo exemplo da aula passada, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como fica fácil de classificar esses extremos relativos através do teste da segunda derivada. Então, vamos lá. Como é que a gente tem que fazer, então? Considere a minha função, aplique o teste da derivada de segunda ordem e determine quais são os máximos e mínimos relativos da minha função. Então, o primeiro passo, claro, sempre, é derivar a minha função pela primeira ordem. Claro que a gente já fez isso na aula passada. Nós temos aqui 4x ao cubo menos 16x. Só que prestem atenção que esses extremos só vão acontecer aonde? Nos pontos críticos. Então, eu preciso encontrar os pontos críticos? Eu preciso. Claro que nós já calculamos na aula passada, então um pouquinho mais rápido aqui. Tá? E o que são os pontos críticos? Derivada de primeira ordem igual a zero. Quais são os valores de x que zeram nossa derivada de primeira ordem? Pessoal, calculando isso aqui, só para vocês lembrarem, nós colocamos em evidência o 4x, tá? Só para vocês lembrarem. E aí nós encontramos 3 pontos. 0, e 2 positivo, né? Nós encontramos esses 3 pontos. Então, esses 3 pontos, esses 3 valores nos resultam extremos da nossa função. Nós já vimos isso a partir do teste da primeira derivada. Vamos ver agora com o teste da segunda derivada. O que a gente tem que fazer? Deriva a função pela segunda vez. Não precisa encontrar os pontos de inflexões, hein? Em pontos de inflexão aqui. Então, aqui nós temos 12x ao quadrado menos 16. Não precisa. O que a gente vai fazer? Vai substituir. Tome todos os pontos críticos e substitua na derivada de segunda ordem. Então, vamos começar. Derivada de segunda ordem no ponto crítico 0. Isso aqui vai ficar 12 vezes 0 ao quadrado menos 16. Isso aqui dá menos 16, certo? O valor negativo. Pelo teste da segunda derivada, isso significa que nesse intervalo nós temos uma concavidade. Concavidade não. Nós temos um extremo relativo que é um máximo. Máximo relativo. Pessoal, eu já ia falar da concavidade aqui para explicar para vocês. O que eu quero dizer com a concavidade? Pensa o seguinte, pessoal, quando a gente faz todo o trabalho lá, o teste da concavidade, num determinado intervalo em que a nossa derivada de segunda ordem substituída em algum ponto daquele intervalo for negativo, isso significa que a minha função tem uma concavidade para baixo. E só faz sentido, então, eu ter um ponto de máximo. Concordam comigo? É essa associação que vocês têm que fazer. Então, o zero, x igual a zero, aqui eu vou escrever aqui em cima, x igual a zero, é máximo relativo. Só faz sentido se for assim, né? Máximo relativo. Tá, agora vamos ver o que acontece para x igual a menos 2. Para x igual a menos 2, nós temos aqui 12 vezes menos 2 ao quadrado, fica 48. 48 menos 16 fica 32. 32 é um valor maior do que zero, ou seja, nossa concavidade é para cima. Só faz sentido, então, o x igual a menos 2 ser ponto de mínimo relativo. Tomando o outro ponto, que é o 2. 12 vezes 2 ao quadrado, menos 16. Também temos aqui 32. 32 é maior do que zero, ou seja, só faz sentido o x igual a 2 também ser um mínimo. Tá certo? Então, a partir do teste da segunda derivada, a gente consegue classificar de uma maneira muito mais fácil os extremos da nossa função.